Essa criança nem é do meu filho. As palavras de Berenice ecoaram pela sala como uma sentença de morte, enquanto eu segurava Gabriel no colo, sentindo meu mundo desabar. O silêncio que se seguiu foi mais doloroso que qualquer grito. Marcos me olhava com uma expressão que eu nunca havia visto antes, uma mistura de confusão, dor e algo que parecia suspicácia. Meu bebê de 6 meses dormia tranquilamente em meus braços, alheio ao furacão que sua avó acabara de desencadear em nossa vida. Meu nome é Letícia, tenho 28 anos, e há 3 anos me casei com Marcos, um médico ortopedista de família tradicional. Eu sempre soube que não era exatamente o que Berenice esperava para o filho. Venho de uma família simples do interior. Meu pai é pedreiro e minha mãe dona de casa. Trabalho como enfermeira no hospital onde conheci Marcos, e para Berenice, isso já era motivo suficiente para me considerar inadequada para seu doutor. Desde o primeiro jantar na casa deles, senti o olhar avaliativo dela me despindo de qualquer dignidade. "Então você é enfermeira", havia dito, com um tom que transformava minha profissão em algo menor, quase vergonhoso. Que interessante. Marcos sempre teve um coração muito bondoso. Sempre quis ajudar os necessitados. Ajudar os necessitados. Como se eu fosse um projeto de caridade. Durante o namoro, as indiretas eram constantes, mas sutis. "Marcos, querido, você precisa pensar no futuro." Uma família como a nossa tem responsabilidades, tradições a manter. Ou então, "Letícia, você deve entender que nossa família sempre se relacionou com pessoas do mesmo nível social. É uma questão de afinidade, de valores compartilhados." Marcos sempre me defendia nessas ocasiões, mas eu percebia como ele ficava dividido. Amava a mãe e respeitava sua opinião, mas também sentia algo genuíno por mim. Ou pelo menos eu acreditava nisso na época. Quando anunciei a gravidez, a máscara de civilidade de Berenice finalmente caiu. "Que conveniente", foi sua primeira reação. Logo agora que Marcos estava considerando aquela proposta de trabalho em São Paulo. Ela se referia a uma oportunidade que o afastaria de mim por pelo menos 2 anos. "Mãe, isso é um absurdo", Marcos havia retrucado. Mas eu vi como ela plantou a primeira semente. "Claro, filho." Eu só acho curioso como essas coisas acontecem no momento certo, não é mesmo? Durante toda a gestação, Berenice fez questão de examinar cada ultrassom como se fosse uma detetive procurando evidências. "Que estranho, essa criança não se parece nada com a nossa família", dizia, segurando as imagens contra a luz. "Os bebês da nossa linhagem sempre nascem com os olhos claros. Olhe seu pai, Marcos. Olhe você. Olhe suas irmãs. Todos com olhos verdes ou azuis." Eu tentava explicar que características físicas podiam pular gerações, que a genética era mais complexa que isso, mas ela sempre tinha uma resposta pronta. "Ah, claro! Você entende de medicina agora também?" O sarcasmo pingava de cada palavra. O pior eram os comentários na frente de outras pessoas. Durante um chá de bebê organizado pelas amigas dela, Berenice não se conteve. "Espero que essa criança tenha pelo menos os olhos da família", disse alto o suficiente para que todas ouvissem. "Seria uma pena se não tivesse nenhuma característica dos nossos." Uma das senhoras, sem entender a tensão, comentou inocentemente: "Mas que importância tem isso, Berenice? O amor é o que conta." "Claro, claro", Berenice respondeu com um sorriso forçado.
Mas você sabe como é. Quando se tem uma linhagem tão definida quanto a nossa, certas características sempre aparecem. Quando não aparecem, ela deixou a frase no ar, e eu senti todas as mulheres me olhando com curiosidade renovada. Naquela noite, chorei tanto que Marcos ficou preocupado. O que foi, amor? O bebê está bem? Sua mãe me odeia, consegui dizer entre soluços. Ela acha que eu te enganei, que te prendi com uma gravidez. Isso é bobagem, Letícia. Minha mãe só está ansiosa com o primeiro neto. Ela vai se acostumar. Mas eu sabia que não era ansiedade. Era algo muito mais sombrio e destrutivo. Gabriel nasceu em uma manhã de outono, após 12 horas de trabalho de parto. Quando o médico o colocou em meus braços, senti um amor tão intenso que me esqueci momentaneamente de todos os problemas. Ele era perfeito, com uma cabeleira escura como a minha e olhos que ainda não haviam definido a cor definitiva. Marcos chorou quando o segurou pela primeira vez. Ele é lindo, Letícia. Nosso menino. Berenice chegou ao hospital 2 horas depois, carregando flores e um sorriso que não chegava aos olhos. Ela olhou para Gabriel por um longo momento, e eu vi algo sombrio passar por sua expressão. Ele é muito pequeno, foi seu primeiro comentário. E que cabelo escuro! Nenhum bebê da nossa família nasceu com cabelo tão escuro. Mãe, ele acabou de nascer. Marcos disse, mas sua voz soava cansada. As características vão se definindo com o tempo. Claro, filho. Claro que vão. Mas eu sabia que ela já havia tomado sua decisão. Para Berenice, Gabriel era a prova de que eu havia enganado seu filho. E ela faria de tudo para provar isso. Nos primeiros meses de vida de Gabriel, as visitações de Berenice se tornaram uma tortura sistemática. Ela chegava sempre com presentes, roupinhas caras, brinquedos importados, fraldas da melhor marca, mas cada gesto vinha acompanhado de uma observação venenosa. Que pena que ele não tem os olhos verdes do pai, dizia enquanto trocava a fralda dele. Na nossa família, todos nascem com olhos claros. É uma característica muito marcante dos homens da linhagem. Ou então, ele está muito magrinho, não acha? Talvez o leite não esteja sendo suficiente. Na nossa família, os bebês sempre foram muito robustos e fortes. Cada comentário era uma agulhada em minha confiança como mãe. Eu começava a questionar tudo. Se estava amamentando direito, se Gabriel estava se desenvolvendo normalmente, se eu era uma boa mãe. O que era exatamente o que Berenice queria. Durante uma visita particularmente difícil, quando Gabriel completara 4 meses, ela cruzou uma linha que jamais deveria ter cruzado. Estávamos na sala, e algumas amigas dela haviam vindo conhecer o bebê. Gabriel estava no carrinho, acordado e tranquilo, quando uma das senhoras comentou: Que bebê lindo, Berenice! Ele tem os olhinhos iguais aos do Marcos quando pequeno. Berenice riu de uma forma que me gelou o sangue. Ah, você acha? Eu não vejo semelhança nenhuma. Marcos sempre teve características muito definidas da nossa família. Esse bebê... Ela parou, fingindo que havia falado demais. Bem, cada criança é única, não é mesmo? A mulher ficou confusa, claramente percebendo a tensão. Mas ele é neto de vocês, não é? Quer dizer... É claro que é, Berenice respondeu rapidamente, mas o dano estava feito. Eu só quis dizer que ele puxou mais para o lado da mãe. Completamente para o lado da mãe.
O silêncio constrangedor que se seguiu foi quebrado apenas pelo choro de Gabriel, como se ele sentisse a tensão no ar. Eu o peguei no colo, tremendo de raiva e humilhação. Com licença, murmurei, e saí da sala com meu filho. No quarto, sentei na cama e deixei as lágrimas caírem livremente. Gabriel parou de chorar e me olhou com aqueles olhinhos que ainda não haviam definido a cor. Ele era meu filho, filho do Marcos, e eu sabia disso com a certeza que só uma mãe pode ter. Mas Berenice estava conseguindo o que queria. Estava plantando dúvidas não só nas outras pessoas, mas também em mim mesma. Quando as visitas foram embora, Marcos veio me procurar. Ele parecia cansado e constrangido. Letícia, você não pode simplesmente sair assim quando temos visitas. Sua mãe me humilhou na frente das amigas dela, Marcos. Ela insinuou que Gabriel não é seu filho. Ela não disse isso. Não disse com essas palavras, mas disse, e você sabe disso. Marcos se sentou na cama ao meu lado, passando as mãos pelos cabelos. Minha mãe às vezes fala sem pensar. Ela não quis dizer nada com isso. Ela quis sim, Marcos, e você sabe que quis. Letícia, por favor, não vamos transformar isso em uma guerra. Ela é minha mãe. E eu sou sua esposa. Gabriel é seu filho. Onde isso me deixa na hierarquia das suas prioridades? Marcos não respondeu imediatamente, e esse silêncio disse mais que qualquer palavra poderia dizer. Naquele momento, soube que Berenice estava vencendo. Ela estava conseguindo o que sempre quis: criar uma divisão entre nós, plantar dúvidas que cresceriam como erva daninha até destruir nosso casamento. Mas eu ainda não imaginava até onde ela seria capaz de ir para conseguir o que queria. Não imaginava que suas suspeitas e insinuações eram apenas o começo de um plano muito mais elaborado e cruel para me destruir completamente. A semente da dúvida havia sido plantada, e agora só restava esperar para ver que tipo de monstro ela germinaria. As semanas que se seguiram foram uma montanha-russa emocional que me deixava exausta. Berenice havia refinado sua estratégia, tornando-se mais sutil, mas infinitamente mais cruel em seus ataques. Ela descobrira que as insinuações funcionavam melhor que as acusações diretas, e passou a usar essa tática com a precisão de um cirurgião. Gabriel completara 5 meses quando ela começou a fase mais intensa de sua campanha de destruição. Os almoços de domingo na casa dos sogros, que antes eram apenas desconfortáveis, se transformaram em verdadeiras sessões de tortura psicológica. Letícia, querida, você tem certeza de que está alimentando Gabriel adequadamente? Perguntou durante um desses encontros na frente de toda a família. Ele parece tão diferente dos bebês que estamos acostumados a ter por aqui. Pedro, meu sogro, franziu o senho. Diferente como, Berenice? Ah, não é nada específico. Ela respondeu com aquele sorriso venenoso que eu conhecia tão bem. É só que na nossa família os bebês sempre foram muito robustos, muito característicos. Gabriel é lindo, claro, mas tem algo... Mãe, Marcos interrompeu claramente desconfortável. Gabriel está perfeitamente saudável. O pediatra confirmou isso na última consulta. Claro, filho. Eu não quis dizer que há algo errado com ele. É só que ele não tem aquela presença dos homens da nossa linhagem, sabe? Aqueles traços marcantes que vocês todos têm. Senti meu estômago se revirar. Ela estava fazendo isso de propósito, na frente do sogro, das cunhadas, dos sobrinhos.
transformando um almoço em família em um tribunal onde eu e meu filho éramos os réus. Os traços de Gabriel vão se definindo com o tempo, consegui dizer, tentando manter a voz firme. Ele ainda é muito pequeno. Ah, é verdade, Berenice concordou, mas seu tom deixava claro que não acreditava em uma palavra. Embora vocês sabem como é. Certas características aparecem desde cedo. Pelo menos na nossa família sempre foi assim. Naquele momento, Pedro se levantou da mesa. Vou buscar mais vinho, murmurou. Mas eu percebi pelo seu olhar que ele também estava começando a notar as insinuações da esposa. As cunhadas, Marina e Fernanda, trocaram olhares desconfortáveis. Marina, a mais nova, sempre fora mais simpática comigo, mas mesmo ela parecia confusa com a tensão no ar. Tia Berenice, disse Marina, tentando mudar de assunto. Gabriel está uma gracinha. Olha só como ele sorri para todo mundo. É verdade, Berenice respondeu, pegando Gabriel no colo. Ele é muito sociável, muito aberto. Diferente da nossa família, que sempre foi mais reservada, mais seletiva com as pessoas. Cada palavra era uma facada. Ela conseguia transformar qualquer qualidade positiva de Gabriel em algo que o diferenciava da família do Marcos, em mais uma prova de que ele não pertencia àquele núcleo. Depois do almoço, quando estávamos nos preparando para ir embora, Berenice me chamou na cozinha. Letícia, posso falar com você um minutinho? Meu coração disparou, mas eu não podia recusar sem parecer rude. Claro. Ela fechou a porta e se aproximou de mim com uma expressão que misturava preocupação fingida com determinação real. Querida, eu sei que você me acha uma sogra difícil, mas precisa entender que eu só quero o bem do meu filho. Eu entendo, Berenice. Não, você não entende. Ela continuou, sua voz assumindo um tom mais duro. Marcos é um homem bom, talvez bom demais. Ele sempre foi ingênuo com mulheres, sempre acreditou demais nas pessoas. E você? Ela me olhou de cima a baixo. Você apareceu do nada e em pouco tempo já estava grávida. Senti o sangue ferver em minhas veias. O que exatamente você está insinuando? Não estou insinuando nada, querida. Estou apenas observando fatos. Uma mulher da sua origem, que consegue prender um médico com uma gravidez conveniente. Bem, não seria a primeira vez que isso acontece. Gabriel é filho do Marcos, disse entre dentes. E se você continuar com essas insinuações, vou ter que conversar com ele sobre o que a senhora realmente pensa de mim. Berenice riu, um som seco e cruel. Oh, querida, você acha que ele vai acreditar em você contra mim? Eu sou mãe dele há 35 anos. Você é apenas uma fase na vida dele. Uma fase que resultou em casamento e um filho. Marcos sempre foi responsável demais. Se ele acredita que Gabriel é filho dele, vai assumir essa responsabilidade até o fim. Mas isso não muda os fatos. Que fatos, Berenice? Ela se aproximou ainda mais, e eu pude sentir o veneno em suas palavras. O fato de que uma enfermeirinha do interior não consegue prender um médico da nossa família com mentiras para sempre. Uma hora a verdade aparece. Sempre aparece. Saí daquela cozinha tremendo de raiva e humilhação. No carro, Marcos notou o meu estado. O que aconteceu? Você está pálida? Sua mãe e eu tivemos uma conversa, respondi, tentando manter a voz controlada.
Sobre o quê? Hesitei. Parte de mim queria contar tudo, expor a crueldade de Berenice, mas eu sabia que isso só faria Marcos se dividir ainda mais entre nós duas. E pelos sinais que eu vinha percebendo, ele já estava começando a pender para o lado dela. Sobre Gabriel, ela tem algumas preocupações. Que tipo de preocupações? Sobre se ele está se desenvolvendo direito, se está parecido com a família. Deixei a frase no ar, esperando que ele entendesse a gravidade do que estava acontecendo. Marcos suspirou. Letícia, minha mãe só quer o melhor para nós. Se ela está preocupada, é porque se importa. Ela não está preocupada, Marcos. Ela está... Parei. Como explicar que sua mãe estava sistematicamente tentando destruir nosso casamento? Como fazer ele ver que as preocupações de Berenice eram, na verdade, uma campanha calculada para nos separar? Está o quê? Nada. Esqueça. Mas eu sabia que não podia esquecer. E Berenice sabia que eu não esqueceria. Aquela conversa na cozinha não havia sido um acesso de raiva. Tinha sido uma declaração de guerra. Nas semanas seguintes, a campanha de Berenice se intensificou. Ela começou a ligar para Marcos no trabalho, sempre com alguma preocupação sobre Gabriel. Filho, você viu como ele reagiu ontem quando você chegou? Não parecia muito familiar. Os bebês da nossa família sempre reconhecem os pais imediatamente. Ou então, Marcos, querido, você conversou com o pediatra sobre aqueles marcos de desenvolvimento? Gabriel parece estar um pouco atrasado em algumas coisas. Talvez seja genético. Cada ligação, cada comentário, cada insinuação ia minando a confiança de Marcos. Eu via isso nos olhos dele quando ele olhava para Gabriel. Onde antes havia amor incondicional, agora começava a aparecer algo parecido com incerteza. A situação chegou ao limite quando Gabriel completou 6 meses. Estávamos comemorando com um pequeno almoço na casa dos sogros, apenas a família próxima. Gabriel estava particularmente bonito naquele dia, sorrindo para todos e fazendo aqueles barulhinhos que os bebês fazem. Que gracinha! Disse Marina, brincando com ele. Olha só esses olhinhos. Acho que vão ficar castanhos como os da Letícia. O comentário foi inocente, mas Berenice aproveitou a deixa. Parece mesmo que vai puxar totalmente para o lado materno, disse, sua voz carregada de significado. É interessante como às vezes os traços paternos simplesmente não aparecem. Pedro, que estava tomando café, parou com a xícara no ar. O que você quer dizer com isso, Berenice? Nada demais, amor. É só que na nossa família os traços sempre foram muito marcantes. Olha para o Marcos, olha para as meninas. Todos têm aquela presença característica dos nossos. Gabriel é lindo, mas... Mas o quê? Pedro perguntou, sua voz assumindo um tom mais sério. Bem... Ele não tem nada nosso, tem? Nada mesmo. É como se... Ela parou, fingindo que havia percebido que estava dizendo demais. Desculpem, não queria criar constrangimento. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Todos na mesa entenderam perfeitamente o que ela estava insinuando. Marcos ficou vermelho, Pedro franziu o senho profundamente, e as cunhadas olharam para mim com uma mistura de pena e curiosidade. Foi nesse momento que Berenice desferiu o golpe final. Sabe, filho, disse ela, dirigindo-se a Marcos com aquela voz de mãe preocupada. Se você tiver qualquer dúvida, qualquer incerteza, existem maneiras de esclarecer essas questões, para o bem de todos. Mãe, Marcos disse, sua voz saindo estrangulada.
Do que você está falando? Você sabe do que estou falando, querido. Exames, testes, coisas que dão certeza absoluta sobre questões de paternidade. A bomba explodiu na mesa. Pedro deixou a xícara cair. Marina ofegou audivelmente e Fernanda se engasgou com o café. Marcos me olhou com uma expressão que jamais esquecerei. Uma mistura de choque, dor e algo que parecia alívio. Como se finalmente alguém tivesse verbalizado os pensamentos que ele vinha tentando suprimir. "Berenice!" Pedro exclamou, claramente chocado. "Como você pode sugerir uma coisa dessas?" "Pedro, querido, eu sei que é difícil de aceitar, mas às vezes precisamos encarar a realidade. Se não há dúvidas, por que não fazer o teste? Se tudo estiver certo, acabamos com qualquer especulação de uma vez por todas." Ela olhou para mim com aqueles olhos frios e calculistas. Se ela não tem nada a esconder, não deveria se importar, não é mesmo, Letícia? Todas as cabeças se viraram para mim. Eu estava segurando Gabriel no colo, sentindo meu mundo desabar ao meu redor. Se eu concordasse com o teste, estaria admitindo que havia razões para a dúvida. Se eu recusasse, pareceria que tinha algo a esconder. Eu comecei, mas minha voz falhou. "Letícia não precisa se submeter a isso", disse Pedro, sua voz carregada de indignação. "Berenice, você passou dos limites." "Eu passei dos limites?" Ela retrucou, sua máscara de civilidade finalmente caindo completamente. "Eu passei dos limites tentando proteger meu filho de uma situação que pode estar destruindo a vida dele? Olhem para essa criança, gente. Abram os olhos. Ela não tem nada de nós." "Nada!" "Ela não", murmurei, abraçando Gabriel mais forte. Gabriel é um menino." "Tanto faz", Berenice disse com desprezo. "O ponto é que essa criança não é do Marcos. E se vocês não querem enxergar isso, o problema é de vocês." Marcos, que havia ficado em silêncio durante toda a discussão, finalmente falou. Sua voz estava calma demais, controlada demais, e isso me assustou mais que qualquer grito poderia assustar. Talvez a mãe tenha razão", disse ele, sem me olhar nos olhos. "Talvez seja melhor esclarecer tudo de uma vez." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Marcos, é para o bem de todos, Letícia. Se Gabriel é meu filho, o teste vai confirmar isso e acabaremos com essas especulações para sempre. E se você acha que ele pode não ser seu filho, então você nunca acreditou em mim", disse, minha voz quebrando. "Você nunca confiou em mim." "Não é uma questão de confiança", ele respondeu. "Mas eu vi a mentira em seus olhos. É uma questão de certeza." Berenice sorriu. Era um sorriso pequeno, quase imperceptível, mas eu vi. Ela havia conseguido exatamente o que queria. Havia plantado a semente da dúvida, regado-a com insinuações e comentários venenosos, e agora estava colhendo os frutos da discórdia que semeara. "Então façam o maldito teste", disse, me levantando da mesa com Gabriel nos braços. "Mas quando os resultados comprovarem que Gabriel é seu filho, Berenice, eu quero que você peça desculpas." Para mim, para ele e para toda essa família por ter transformado um momento que deveria ser de alegria em um tribunal. "Se os resultados comprovarem que ele é meu neto", ela respondeu, sua voz destilando veneno, "eu pessoalmente pagarei pelas despesas do exame e pedirei desculpas de joelhos. Mas se não comprovarem..." Ela deixou a ameaça no ar. Saí daquela casa sabendo que minha vida havia mudado para sempre. Berenice não havia apenas plantado dúvidas na cabeça do meu marido.
Ela havia conseguido algo muito pior. Ela havia feito com que ele duvidasse de mim, da nossa história, do nosso amor. E o pior de tudo era saber que ela estava apenas começando. O teste de DNA seria realizado, e eu tinha certeza absoluta de que Gabriel era filho do Marcos. Mas Berenice não chegara até ali para ser derrotada por um simples resultado de exame. Ela tinha um plano. Eu podia sentir isso. E algo me dizia que descobrir qual era esse plano seria muito mais doloroso do que eu poderia imaginar. Os dias que se seguiram àquele almoço fatídico foram uma tortura silenciosa. Marcos e eu mal conversávamos, e quando o fazíamos, era sobre coisas superficiais: a conta de luz, a consulta do Gabriel, o que jantar. Ele evitava meu olhar, e eu sentia que nossa intimidade havia se transformado em uma cortesia fria e distante. Berenice não perdeu tempo. No dia seguinte ao almoço, ela ligou para Marcos ainda pela manhã. Eu estava amamentando Gabriel quando ouvi a conversa pelo telefone. Filho, eu marquei uma consulta com um laboratório muito conceituado para hoje à tarde. É melhor resolver isso logo, não acha? A eficiência dela me assustou. Era como se ela já tivesse tudo planejado, como se estivesse apenas esperando o momento certo para agir. Mãe, não sei se é uma boa ideia fazer tudo tão rápido, ouvi Marcos dizer. Talvez devêssemos conversar mais sobre isso. Conversar sobre o quê, querido? Quanto mais vocês adiarem, mais difícil vai ficar para todos. E convenhamos, se não há nada a esconder, por que esperar? Marcos ficou em silêncio por um longo momento. Depois suspirou, e eu soube que havia perdido mais uma batalha. Está bem, mãe. Que horas é a consulta? Às 3 da tarde. Eu já expliquei tudo para o laboratório. É só você e Gabriel chegarem lá. O processo é muito simples. Quando ele desligou o telefone, veio até a sala onde eu estava. Gabriel havia terminado de mamar e dormia tranquilamente em meus braços. Letícia, precisamos conversar. Coloquei Gabriel no berço e me preparei para mais uma conversa dolorosa. Sobre o teste? Sobre tudo, ele disse, se sentando na poltrona em frente ao sofá onde eu estava. Sobre nós, sobre as coisas que minha mãe disse. É que coisas especificamente? Marcos passou as mãos pelos cabelos, um gesto que eu conhecia bem e que ele fazia quando estava nervoso. Letícia, você precisa entender a posição em que eu estou. Minha mãe, ela tem observado coisas, notado coisas. Que coisas, Marcos? Gabriel. Ele realmente não se parece conosco, com ninguém da minha família. Senti uma pontada no peito. Bebês mudam muito nos primeiros meses. As características vão se definindo. Não é só isso, ele me interrompeu. É o timing de tudo. Você engravidou muito rápido depois que começamos a namorar. E eu sei que você vinha de um relacionamento anterior. Um relacionamento que terminou 6 meses antes de eu te conhecer, Marcos. Você sabe disso. Eu sei o que você me disse, ele respondeu, e suas palavras foram como um tapa na cara. O que eu te disse? Você está duvidando da minha palavra? Eu não quero duvidar, Letícia, mas minha mãe fez algumas observações que fazem sentido. O tempo, as características físicas, a forma como tudo aconteceu. Levantei-me do sofá, sentindo a raiva ferver dentro de mim. Sua mãe fez observações? Sua mãe não gosta de mim desde o primeiro dia que me viu, Marcos. Ela nunca me aceitou.
Nunca considerou que eu fosse boa o suficiente para você. E agora ela está usando Gabriel como uma arma para me destruir. Não é assim, Letícia. Ah, não é? Então me explique por que, de todas as crianças do mundo, só Gabriel não se parece com a família? Por que ela nunca fez esses comentários sobre os filhos das suas irmãs? Por que só comigo ela tem essas observações? Marcos ficou em silêncio, e eu vi que ele não tinha resposta para isso. Ou melhor, tinha, mas não queria admitir. Vamos fazer o teste, disse finalmente. Quando der tudo certo, quando confirmar que Gabriel é meu filho, vamos poder seguir em frente. E você acha que depois do teste tudo vai voltar ao normal? Você acha que eu vou conseguir esquecer que meu próprio marido duvidou de mim? Letícia. Não, Marcos. Você quer fazer o teste? Então vamos fazer. Mas saiba que, independente do resultado, algo se quebrou entre nós hoje. Algo que talvez nunca mais se conserte. À tarde, fomos ao laboratório. Berenice nos esperava na porta, com aquele sorriso que ela reservava para momentos de triunfo antecipado. Estava elegantemente vestida, como sempre, e carregava uma pasta de documentos que me fez desconfiar ainda mais de suas intenções. Meus queridos, disse, beijando Marcos na bochecha e me cumprimentando com um aceno frio. Que bom que chegaram. Já conversei com a responsável pelo laboratório. Tudo está organizado. Dentro do laboratório, uma técnica nos explicou o procedimento. Era simples. Coletariam amostras de saliva de Marcos e Gabriel e em uma semana teríamos o resultado. Só para confirmar, disse a técnica conferindo os papéis. O teste é entre o senhor Marcos Silva e o bebê Gabriel, correto? Para confirmar paternidade? Exato. Berenice respondeu antes que qualquer um de nós pudesse falar. Apenas uma formalidade para questões de seguro e herança, você entende? Questões de seguro e herança. Como se Gabriel fosse apenas um item a ser catalogado, não um bebê de 6 meses que estava dormindo tranquilamente no carrinho. A coleta foi rápida e indolor. Gabriel nem acordou quando a técnica passou o cotonete em sua boca, e Marcos fez sua parte com uma expressão tensa e distante. Durante todo o processo, Berenice observava com uma atenção que me deixava desconfortável. Quanto tempo para o resultado? Perguntou ela. Normalmente 1 semana, a técnica respondeu. Mas se for urgente, podemos entregar em 3 dias por uma taxa adicional. Façam em 3 dias, Berenice disse imediatamente tirando a carteira. Eu pago a diferença. Moore, a urgência dela me fez estremecer. Por que tanta pressa? Se ela estava tão confiante de que Gabriel não era filho de Marcos, por que a ansiedade para ter o resultado rapidamente? De volta para casa, o silêncio no carro era pesado como chumbo. Gabriel dormia no banco de trás, e eu olhava pela janela tentando processar tudo o que estava acontecendo. Minha vida havia se transformado em um pesadelo em questão de semanas. Letícia, Marcos disse quando estávamos chegando em casa. Eu quero que você saiba que eu espero que o teste confirme que Gabriel é meu filho. Espera? Perguntei, me virando para olhá-lo. Você espera ou você acredita? Eu quero acreditar. Querer acreditar não é a mesma coisa que acreditar, Marcos. Naquela noite, deitados na mesma cama, mas separados por um oceano de desconfiança, eu fiquei acordada, pensando em como minha vida havia chegado àquele ponto. 3 anos atrás, eu era uma enfermeira feliz e independente.
2 anos atrás, era uma noiva apaixonada. 1 ano atrás, era uma esposa grávida e esperançosa. E agora era uma mulher questionada na própria casa, tendo que provar que seu filho era realmente filho do próprio pai. Os 3 dias seguintes foram um inferno de espera e tensão. Marcos ia trabalhar. Eu ficava em casa com Gabriel. E tentávamos manter uma rotina normal, mas havia uma corrente elétrica de ansiedade percorrendo a casa o tempo todo. Berenice ligava 2 vezes por dia. Ainda não chegou o resultado? Perguntava, como se pudesse acelerar o processo através da força de vontade. Liguei para o laboratório hoje de manhã. Eles disseram que está quase pronto. Na manhã do 3º dia, Marcos recebeu a ligação do laboratório. O resultado está pronto, disse ele, desligando o telefone. Podemos buscar a qualquer momento. Vou ligar para minha mãe, disse, já discando o número. Não, eu o interrompi. Primeiro nós vemos o resultado. Sozinhos. Depois decidimos com quem compartilhar. Marcos hesitou, mas concordou. Fomos ao laboratório no final da tarde, deixando Gabriel com minha mãe, que havia vindo nos ajudar durante aqueles dias difíceis. A técnica nos entregou um envelope lacrado. Vocês preferem que eu explique o resultado ou querem ler sozinhos? Nós lemos, disse Marcos, suas mãos tremendo ligeiramente. Saímos do laboratório e fomos para o carro. Marcos abriu o envelope com cuidado excessivo, como se fosse uma bomba que pudesse explodir a qualquer momento. Quando ele leu o resultado, vi sua expressão mudar completamente. O papel escorregou de suas mãos, e ele ficou branco como uma folha. O que foi? Perguntei pegando o papel. O que li me fez o mundo girar. O resultado indicava 0% de compatibilidade entre Marcos e Gabriel. Segundo aquele documento, Marcos não era o pai biológico do meu filho. Isso é impossível, murmurei, lendo e relendo o resultado. Isso não pode estar certo. Marcos estava em choque, olhando para o nada com os olhos vidrados. Minha mãe estava certa, disse em uma voz que parecia vir de muito longe. Ela estava certa o tempo todo. Não, Marcos. Tem algo errado com esse exame. Tem que ter. Letícia, ele disse, finalmente me olhando. O laboratório é conceituado, o teste é confiável e o resultado é claro. Não, repeti, mais alto desta vez. Eu sei quem é o pai do meu filho, Marcos. Eu sei porque eu estava lá. Eu sei porque Gabriel foi concebido no nosso quarto, na nossa cama, na nossa lua de mel. Então, como você explica isso? Ele perguntou, apontando para o papel. Eu não sei, mas vou descobrir. Naquela noite, Berenice apareceu em casa sem avisar. Ela entrou como se fosse a dona do lugar, carregando aquela mesma pasta de documentos e um ar de vitória mal disfarçada. Então? Perguntou-se sentando na sala como se estivesse presidindo um julgamento. Qual foi o resultado? Marcos mostrou o papel para ela sem dizer uma palavra. Berenice o leu calmamente, como se já soubesse o que encontraria ali. Bem, disse finalmente, dobrando o papel e o devolvendo para Marcos. Agora vocês sabem a verdade. A questão é, o que vocês pretendem fazer com essa informação? Berenice, disse, minha voz saindo mais controlada do que eu me sentia. Esse resultado está errado. Tem que estar. Querida, ela respondeu com aquele tom condescendente que eu odiava. Eu sei que é difícil aceitar, mas às vezes a realidade é dura. Você fez uma escolha e agora tem que arcar com as consequências. Que escolha? Que consequências?
Do que você está falando? Estou falando do fato de que você enganou meu filho. Fez ele acreditar que era pai de uma criança que não é dele. Isso tem nome, Letícia. Berenice, pare. Marcos disse, sua voz cansada. Chega. Não, filho. Não chega. Essa mulher te enganou, e você precisa tomar uma decisão. Você vai continuar criando o filho de outro homem como se fosse seu? O silêncio que se seguiu foi devastador. Marcos me olhou com uma expressão que misturava dor, confusão e algo que parecia decepção. Como se eu tivesse traído sua confiança de forma irreparável. Eu preciso de tempo para pensar, ele disse finalmente. Tempo para pensar sobre o quê? Explodi. Sobre se vai acreditar em um papel ou na mulher com quem você se casou. Sobre se vai abandonar o bebê que você amou durante 6 meses só porque sua mãe conseguiu o resultado que ela queria? O resultado que ela queria? Marcos perguntou, franzindo o senho. Letícia, minha mãe não falsificou um exame de DNA. Não? Perguntei, olhando diretamente para Berenice. Tem certeza disso? Berenice me devolveu o olhar com uma frieza que me gelou o sangue. Cuidado com suas acusações, querida. Difamação também é crime. Mas havia algo em seus olhos, uma faísca de satisfação, que me disse que eu estava no caminho certo. Berenice havia conseguido o resultado que queria, e ela sabia exatamente como havia conseguido. O problema era que eu ainda não sabia como provar isso. E enquanto eu não conseguisse, minha família continuaria se despedaçando nas mãos de uma mulher que não hesitaria em destruir qualquer um que ameaçasse seu controle sobre o filho. Gabriel dormia tranquilamente em seu berço, alheio ao furacão que sua existência havia desencadeado. Olhando para ele, renovei minha promessa silenciosa. Descobriria a verdade, custasse o que custasse. Porque se havia uma coisa de que eu tinha certeza absoluta, era que aquele bebê era filho de Marcos. E se Berenice havia manipulado o exame para provar o contrário, eu iria descobrir como. E quando descobrisse, seria a vez dela de explicar suas mentiras. Uma semana se passou desde que recebemos o resultado do exame, e a atmosfera em casa havia se tornado insuportável. Marcos mal falava comigo, e quando o fazia, era com a educação fria de um estranho. Gabriel, como se sentisse a tensão no ar, ficara mais chorão e inquieto, o que apenas aumentava meu desespero. Durante essa semana terrível, uma ideia não saía da minha cabeça. Havia algo estranho na eficiência de Berenice, na forma como ela havia organizado tudo tão rapidamente, na pasta de documentos que carregava, na urgência em ter o resultado em 3 dias. Mulheres como ela não deixavam nada ao acaso, e sua confiança de que o resultado seria favorável a ela me perturbava profundamente. Na manhã de segunda-feira, tomei uma decisão que mudaria tudo. Marcos havia saído para trabalhar, levando consigo aquela distância gelada que havia se instalado entre nós. Peguei Gabriel e fui diretamente ao laboratório onde o exame havia sido feito. Gostaria de falar com a técnica que fez a coleta do exame na semana passada, disse a recepcionista. É sobre o teste de paternidade do meu filho. A moça conferiu o sistema e me direcionou para uma sala de espera. Alguns minutos depois, a mesma técnica que havia nos atendido apareceu, com uma expressão ligeiramente preocupada.
Em que posso ajudá-la, senhora Silva? Tenho algumas dúvidas sobre o procedimento do exame, disse, tentando manter a voz calma. Gostaria de revisar exatamente o que foi coletado e de quem. A técnica franziu o senho. Claro, mas isso é um pouco irregular. Normalmente essas informações são discutidas antes da coleta. Eu entendo, mas é muito importante para mim. Posso ver os formulários originais? Ela hesitou por um momento. Depois buscou uma pasta em um arquivo. Aqui está, disse, abrindo o documento na minha frente. Exame de paternidade entre Marcos Silva e Gabriel Silva. Estudei o papel cuidadosamente. Tudo parecia normal à primeira vista, mas então notei algo estranho. Esse formulário, quem o preencheu? A senhora mais velha que os acompanhava. Ela disse que era para agilizar o processo. Meu coração disparou. Berenice preencheu os formulários? Sim. Ela trouxe tudo já preenchido. Disse que vocês estavam com pressa. É um procedimento comum quando há urgência. E as amostras, vocês coletaram apenas de Marcos e Gabriel? Bem, sim, mas... A técnica parou, parecendo confusa. Na verdade, agora que você pergunta, a senhora mais velha também trouxe uma amostra adicional. Disse que era do pai do seu marido, para comparação genética mais ampla. Senti o sangue gelar nas minhas veias. Que tipo de amostra? Cabelos com raiz. Ela disse que o avô da criança queria participar do teste, mas não podia vir pessoalmente por problemas de saúde. E essas amostras foram usadas no exame? A técnica começou a parecer desconfortável. Olha, senhora Silva, se há algum problema com o procedimento, por favor, insisti, tentando controlar o desespero na minha voz. É muito importante. Quais amostras exatamente foram comparadas? Ela voltou aos papéis, conferindo as anotações internas. Segundo os registros aqui... Espere, isso está estranho. Ela franziu o senho, virando algumas páginas. Os códigos das amostras não estão batendo com o que está no resultado final. Como assim? O resultado que vocês receberam indica a comparação entre as amostras A e B, que segundo o formulário inicial seriam do pai e da criança. Mas olhando os códigos internos, ela parou, sua expressão mudando para uma de crescente preocupação. Parece que as amostras comparadas foram a do seu marido e a do suposto avô. O chão desapareceu sob meus pés. Quer dizer que o exame não foi feito entre Marcos e Gabriel? Não. Pelo que estou vendo aqui, o exame foi feito entre seu marido e o homem cujos cabelos a senhora mais velha trouxe. Mas o resultado foi apresentado como se fosse entre seu marido e seu filho. Minha mente trabalhava freneticamente, conectando as peças de um quebra-cabeças terrível. Vocês ainda têm as amostras originais? Deveríamos ter. Deixe-me verificar no laboratório. Maini. Ela saiu por alguns minutos que pareceram horas. Quando voltou, sua expressão era ainda mais grave. Senhora Silva, preciso ser honesta com a senhora. Há algo muito errado aqui. As amostras que foram efetivamente processadas não correspondem ao que está documentado no seu formulário. E mais grave ainda, o resultado que vocês receberam foi alterado. Alterado como? O resultado original do laboratório mostrava 99,9% de compatibilidade entre as amostras do seu marido e do seu filho. Mas o documento que vocês receberam mostra 0% e indica que o teste foi feito com amostras diferentes.
Senti o mundo girar ao meu redor. Vocês estão me dizendo que alguém falsificou o resultado? Não falsificou exatamente. O que aconteceu foi mais complexo. A senhora mais velha trouxe 3 amostras: a do seu marido, a do seu filho e uma terceira que ela disse ser do avô. O laboratório processou todos os testes possíveis entre essas amostras. O teste entre seu marido e seu filho deu positivo para paternidade, mas o teste entre seu marido e a terceira amostra deu negativo. Então alguém pegou o resultado negativo do teste errado e o apresentou como se fosse o resultado do teste correto. A documentação foi manipulada para fazer parecer que o teste negativo era entre pai e filho, quando na verdade era entre, bem, seu marido e outra pessoa. As lágrimas começaram a escorrer pelo meu rosto. Berenice, murmurei. Ela fez isso. Ela manipulou tudo. Senhora Silva, se isso realmente aconteceu, é um crime grave. Falsificação de documentos, manipulação de exames médicos. A senhora precisa reportar isso às autoridades. Primeiro eu preciso entender completamente o que aconteceu. A terceira amostra, a que ela disse ser do avô. Vocês podem me dizer de quem realmente era? A técnica hesitou. Não posso dar detalhes específicos, mas posso dizer que quando comparamos essa amostra com a do seu marido, o resultado mostrou que eles não têm relação familiar direta. Quer dizer que a amostra não era do pai do Marcos? Exato. E mais, os marcadores genéticos indicam que essa terceira pessoa e seu marido têm idades compatíveis para serem da mesma geração, não de gerações diferentes como pai e filho. Minha mente estava correndo, tentando processar todas essas informações. Se Berenice havia trazido uma amostra que ela disse ser do sogro, mas que na verdade não era, então, de quem era aquela amostra? Tem como vocês refazerem o teste correto? Perguntei. Quero dizer, usando apenas as amostras do Marcos e do Gabriel? Claro. Na verdade, como houve essa confusão no procedimento, o laboratório fará o novo teste sem custo adicional. É o mínimo que podemos fazer. E quanto tempo vai demorar? Posso ter o resultado ainda hoje. Vou processar como prioridade máxima. Saí do laboratório com a cabeça girando e o coração disparado. Gabriel dormia tranquilamente no carrinho, sem fazer ideia de que sua existência havia sido o centro de uma manipulação cruel e calculada. Fui para casa e passei o dia inteiro tentando organizar meus pensamentos. Se Berenice havia manipulado o exame, se ela havia usado amostras falsas para criar um resultado negativo, então isso significava que ela havia planejado tudo desde o início. A pasta de documentos, a urgência, a confiança no resultado. Tudo fazia sentido agora. Mas havia algo ainda mais perturbador nisso tudo. Se a terceira amostra não era do sogro, de quem era? E por que Berenice havia escolhido justamente aquela pessoa para comparar com Marcos? No final da tarde, meu celular tocou. Era do laboratório. Senhora Silva, tenho o resultado do teste correto. A compatibilidade entre seu marido e seu filho é de 99,9%. Não há dúvida de que ele é o pai biológico. Desabei em lágrimas de alívio e raiva ao mesmo tempo.
Alívio porque finalmente tinha a confirmação do que sempre soube. Raiva, porque Berenice havia quase destruído minha família, com uma mentira elaborada e cruel. E sobre as outras amostras? Perguntei quando consegui me recompor. É aí que fica mais interessante, senhora Silva. Decidimos investigar um pouco mais a situação, dados os problemas com a documentação. A terceira amostra, que supostamente seria do avô da criança, bem, descobrimos de quem realmente era. Meu coração parou. De quem? Pelos registros internos que a senhora mais velha preencheu, a amostra era do próprio pai do seu marido. Mas quando comparamos essa amostra com a do seu marido, descobrimos que eles não são parentes. O homem que criou seu marido não é o pai biológico dele. O mundo parou. Berenice não havia apenas tentado destruir meu casamento. Ela havia exposto um segredo que guardava há décadas. Marcos não era filho biológico de Pedro. Tem certeza disso? Perguntei, mal conseguindo falar. Absoluta. O teste foi feito 3 vezes para garantir a precisão. Seu marido não é filho biológico do homem que o criou. E pela manipulação dos resultados, parece que a senhora mais velha sabia disso e tentou usar essa informação para criar problemas entre vocês. Desliguei o telefone e me sentei no chão da sala, segurando Gabriel nos braços. A crueldade de Berenice era maior do que eu jamais poderia imaginar. Ela havia usado o próprio segredo, a traição que cometera décadas atrás, como arma para tentar me destruir. Agora eu tinha todas as cartas na mão. O teste verdadeiro que comprovava que Gabriel era filho de Marcos. A evidência da manipulação que Berenice havia feito. E a bomba nuclear que ela havia inadvertidamente entregado em minhas mãos. A prova de que Marcos não era filho de Pedro. A mulher que havia tentado me destruir com mentiras acabara de se destruir com a verdade. E agora era minha vez de decidir o que fazer com todo esse poder. Quando Marcos chegou do trabalho naquela noite, encontrou-me sentada na sala com Gabriel no colo e 2 envelopes sobre a mesa de centro. Minha expressão deve ter transmitido algo diferente, porque ele parou na porta e me olhou com curiosidade e apreensão. Letícia? Aconteceu alguma coisa? Sente-se, Marcos, disse. Minha voz mais calma do que havia sido em dias. Precisamos conversar. Ele se aproximou hesitante e se sentou na poltrona em frente ao sofá. Seus olhos foram imediatamente para os envelopes sobre a mesa. O que é isso? A verdade, respondi simplesmente. Toda a verdade. Peguei o primeiro envelope e o estendi para ele. Este é o resultado do teste de DNA verdadeiro. O teste correto, feito entre você e Gabriel. Marcos pegou o envelope com mãos trêmulas e abriu o documento. Vi sua expressão mudar completamente conforme lia. Confusão, incredulidade, e depois um alívio tão profundo que seus olhos se encheram de lágrimas. 99,9%, murmurou. Gabriel é meu filho. Sempre foi. Disse suavemente. Eu tentei te dizer, Marcos. Eu sempre soube. Mas o outro resultado... Como é possível? Sua mãe manipulou o exame original. Expliquei, mantendo minha voz controlada apesar da raiva que ainda sentia. Ela trouxe 3 amostras para o laboratório e depois alterou a documentação para fazer parecer que o resultado negativo era entre você e Gabriel, quando na verdade era entre você e outra pessoa. Outra pessoa? Que outra pessoa? Foi então que peguei o segundo envelope.
Minha mão tremeu ligeiramente, porque eu sabia que o que estava prestes a revelar mudaria a vida de Marcos para sempre. Este envelope contém uma informação que vai ser muito difícil de ouvir, disse cuidadosamente. Sua mãe usou uma amostra que ela disse ser do seu pai para fazer a comparação, mas o laboratório descobriu algo inesperado. O que descobriu? Estendi o envelope para ele. Pedro não é seu pai biológico, Marcos. O silêncio que se seguiu foi tão profundo que eu podia ouvir o tic-tac do relógio da parede. Marcos olhou para o envelope em suas mãos como se fosse uma cobra venenosa. Isso é impossível, disse finalmente, sua voz saindo estrangulada. O exame foi repetido 3 vezes para ter certeza. Não há margem de erro. Marcos abriu o envelope e leu o resultado. Viu o momento exato em que a realidade o atingiu. Seus ombros desabaram, seu rosto ficou pálido, e ele soltou um gemido baixo e doloroso. 40 anos de mentira, murmurou. Toda a minha vida foi uma mentira. Não toda, disse gentilmente. Pedro te ama como pai. Isso nunca foi mentira. O que foi mentira foi o que sua mãe escondeu dele. E de você. Ela sabia, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Ela sempre soube. Por isso tinha tanta certeza de que o teste daria negativo. Ela usou o próprio segredo para tentar nos destruir. Marcos. Meu Deus, Letícia. Ele me olhou com os olhos cheios de lágrimas. O que eu fiz com você? O que eu deixei que ela fizesse conosco? Você acreditou na sua mãe. Qualquer filho faria o mesmo. Não. Ele balançou a cabeça vigorosamente. Eu deveria ter acreditado em você. Deveria ter confiado na mulher que eu amo, na mãe do meu filho. Em vez disso, deixei que as manipulações dela envenenassem minha mente. Gabriel escolheu esse momento para acordar e fazer um daqueles barulhinhos fofos que os bebês fazem. Marcos olhou para ele e chorou ainda mais forte. Meu filho, disse, estendendo os braços. Meu menino, perdão. Perdão por ter duvidado. Entreguei Gabriel para ele, e ver pai e filho juntos novamente, sem a sombra da dúvida entre eles, foi um dos momentos mais emocionantes da minha vida. O que vamos fazer agora? Perguntei depois que Marcos se acalmou um pouco. Vamos contar para meu pai, disse ele, sua voz assumindo uma determinação que eu não ouvia há dias. Ele tem o direito de saber a verdade. E minha mãe? Minha mãe vai ter que explicar 40 anos de mentira. Marcos, pense bem. Isso vai destruir o casamento deles. Letícia, ela quase destruiu o nosso casamento com essa manipulação. Ela usou um segredo terrível como arma contra nós. Pedro merece saber quem é a mulher com quem ele viveu todos esses anos. Na manhã seguinte, fomos à casa dos sogros. Marcos havia ligado na noite anterior, pedindo para que Pedro e Berenice estivessem presentes, pois tínhamos algo importante para discutir. Berenice nos recebeu com aquele sorriso de vitória mal disfarçada que eu já conhecia tão bem. Ela acreditava que estávamos ali para anunciar nossa separação, para admitir que ela havia estado certa o tempo todo. Meus queridos, disse ela, beijando Marcos na bochecha. Espero que tenham tomado a decisão certa. Às vezes é melhor enfrentar a realidade, por mais dolorosa que seja. Pedro estava na sala, parecendo cansado e preocupado.
Era evidente que os últimos dias haviam sido difíceis para ele também. Pai, Marcos disse, sentando-se ao lado dele. Mãe, disse, dirigindo-se a Berenice. Descobrimos algumas coisas sobre o exame de DNA que precisamos compartilhar com vocês. Ah, querido, Berenice disse com falsa compaixão. Sei que é difícil aceitar, mas... O exame foi manipulado, mãe. Marcos a interrompeu, sua voz fria como gelo. O sorriso de Berenice vacilou ligeiramente. Como assim, manipulado? Você levou 3 amostras para o laboratório. A minha, a do Gabriel, e uma terceira que você disse ser do papai. Depois você alterou a documentação para fazer parecer que o resultado negativo era entre mim e Gabriel, quando na verdade era entre mim e a terceira amostra. A cor sumiu do rosto de Berenice. Isso é ridículo. Por que eu faria uma coisa dessas? Porque você sabia que aquela terceira amostra não era do papai. Marcos continuou, tirando os 2 envelopes da pasta que trouxera. Na verdade, era do papai. Mas você sabia que o resultado seria negativo. Você sabia porque você sempre soube que ele não é meu pai biológico. Pedro ficou imóvel, como se tivesse virado estátua. Do que vocês estão falando? Marcos estendeu o primeiro envelope para o pai. Este é o teste verdadeiro entre mim e Gabriel. Ele é meu filho, papai. Sempre foi. Pedro abriu o documento com mãos trêmulas e leu o resultado. Um sorriso aliviado apareceu em seu rosto. Graças a Deus, murmurou. Eu sabia que Gabriel era nosso menino. E este? Marcos estendeu o segundo envelope. É o resultado do teste entre você e eu, papai. O teste que revelou por que minha mãe tinha tanta certeza de que conseguiria nos separar. Pedro abriu o segundo envelope, e eu vi o momento exato em que sua vida desabou. Suas mãos começaram a tremer, seu rosto ficou cinzento, e ele olhou para Berenice com uma expressão de choque e traição que partiu meu coração. 0% de compatibilidade. Ele leu em voz alta, sua voz quebrando. Não há relação biológica entre nós. Pedro, eu posso explicar. Berenice começou, mas sua voz soava desesperada. 40 anos, Pedro disse, se levantando lentamente. 40 anos, Berenice. 40 anos criando um filho que você sabia que não era meu. "40 anos de mentira. Você o ama", ela disse rapidamente. Sempre amou o Marcos como filho. Isso nunca foi mentira. Não foi mentira? Pedro gritou, e era a primeira vez que eu ouvia perder a compostura. Toda a nossa vida foi construída sobre uma mentira. E agora descubro que você usou essa mentira para tentar destruir o casamento do Marcos? Eu estava protegendo ele. Berenice tentou se defender. Aquela mulher não era boa o suficiente para ele. Ela vinha de uma família simples, sem classe. Pare, Marcos disse, levantando-se também. Pare agora mesmo, mãe. Letícia é uma mulher maravilhosa, uma mãe exemplar, e uma esposa que eu quase perdi por causa das suas manipulações. Você não entende, filho. Eu só queria o melhor para você. O melhor para mim? Marcos riu amargamente. Você quase destruiu minha família. Fez meu filho passar os primeiros meses de vida sendo questionado sobre sua legitimidade. Fez minha esposa ser tratada como uma mentirosa e oportunista. E fez tudo isso usando um segredo terrível que você guardou por décadas. Pedro estava parado no meio da sala, olhando para Berenice como se a visse pela primeira vez. Quem é o pai dele? Perguntou sua voz baixa e perigosa.
Berenice ficou em silêncio por um longo momento. Quando finalmente falou, sua voz era quase um sussurro. Roberto Mendes. Roberto Mendes, Pedro repetiu lentamente. Meu melhor amigo. O padrinho do nosso casamento. Foi só uma vez, Pedro. Uma noite, quando vocês brigaram por causa daquele negócio que deu errado. Eu estava magoada, ele estava lá. Uma vez que resultou em uma gravidez, Pedro disse, sua voz carregada de dor. Uma vez que mudou toda a nossa vida. E você me deixou acreditar que Marcos era meu filho biológico durante 40 anos. Ele é seu filho, Berenice insistiu desesperadamente. Em todos os sentidos que importam, ele é seu filho. Não, Pedro balançou a cabeça. Em todos os sentidos que importam, ele é meu filho, mas não pelos motivos que eu acreditei durante toda a minha vida. E saber disso, saber que você me escondeu isso muda tudo. Pedro, por favor. E o pior de tudo, ele continuou, sua voz ficando mais alta, é que você usou essa mentira, essa traição, para tentar destruir a felicidade do Marcos. Você pegou o segredo mais sombrio da nossa família e o transformou em uma arma contra a própria nora e o próprio neto. Eu não queria que ele cometesse o mesmo erro que eu cometi, Berenice disse, as lágrimas finalmente começando a escorrer. Casar por paixão, sem pensar nas consequências. O mesmo erro? Marcos explodiu. Mãe, você traiu meu pai, o homem que me criou, com o melhor amigo dele, e depois escondeu isso por 40 anos. Letícia jamais me faria algo assim. Ela é leal, honesta e me ama de verdade. Marcos tem razão, eu disse, falando pela primeira vez desde que chegamos. Eu nunca trairia ele, Berenice. Nunca mentiria sobre algo tão importante quanto a paternidade do meu filho. E o fato de você ter feito isso e depois ter usado essa traição para tentar nos destruir mostra exatamente que tipo de pessoa você é. Berenice me olhou com ódio puro. Você não entende nada sobre a vida, menina. Sobre sacrifícios, sobre família, sobre tradições. Eu entendo sobre amor, respondi calmamente. Entendo sobre honestidade, sobre fidelidade, sobre proteger a família em vez de destruí-la. Coisas que aparentemente você nunca entendeu. Pedro se dirigiu para a porta. Eu vou para o quarto de hóspedes, disse. Preciso pensar sobre tudo isso, sobre o que vou fazer daqui para frente. Pedro, não! Berenice correu atrás dele. Por favor, podemos conversar, podemos resolver isso. Resolver? Ele se virou para ela. Berenice, você mentiu para mim durante 40 anos. Usou essa mentira para tentar destruir o casamento do nosso filho. E agora quer resolver? Como se resolve uma traição de 40 anos? Ele saiu da sala. E ouvimos seus passos pesados subindo a escada. Berenice ficou parada no meio da sala, chorando, com a postura de alguém que finalmente entendeu as consequências de seus atos. Mãe, Marcos disse, sua voz mais suave agora, mas ainda firme. Você precisa entender uma coisa. Letícia é minha esposa. Gabriel é meu filho. E nada que você faça ou diga vai mudar isso. Se você quiser fazer parte da nossa vida, vai ter que aceitar isso e pedir desculpas. Sinceramente. E se eu não conseguir? Ela perguntou, sua voz quebrada. Então você vai perder seu filho e seu neto. Ele respondeu simplesmente. A escolha é sua. Saímos daquela casa em silêncio. No carro, Marcos segurou minha mão pela primeira vez em mais de uma semana. Letícia, disse ele, sua voz cheia de remorso.
Eu sinto muito. Por tudo. Por ter duvidado de você, por ter deixado que ela nos manipulasse, por quase ter perdido você e Gabriel por causa da minha incapacidade de ver quem minha mãe realmente era. Você é o filho dela, Marcos. Era natural que confiasse nela. Não, ele balançou a cabeça. Eu sou seu marido antes de ser filho dela. Deveria ter confiado em você primeiro. Olhei para Gabriel, que dormia tranquilamente no banco de trás, e depois para Marcos. O importante agora é seguirmos em frente. Juntos. Juntos. Ele concordou, apertando minha mão. E dessa vez, nada nem ninguém vai nos separar. Mas eu sabia que essa não seria a última vez que ouviríamos falar de Berenice. Mulheres como ela não desistiam facilmente, especialmente quando perdiam o controle que julgavam ter sobre as pessoas. A diferença era que agora eu conhecia exatamente o tipo de pessoa com quem estava lidando. E se ela tentasse nos atacar novamente, eu estaria pronta. Seis meses se passaram desde aquela tarde devastadora na casa dos sogros, e minha vida havia encontrado um novo equilíbrio. Gabriel agora tinha 1 ano e 2 meses. Estava começando a dar seus primeiros passos vacilantes, e cada sorriso dele apagava um pouco mais as cicatrizes daqueles dias sombrios. Marcos e eu trabalhamos duro para reconstruir nossa confiança mútua. Fizemos terapia de casal, conversamos longas horas sobre nossos medos e inseguranças, e aos poucos fomos curando as feridas que as manipulações de Berenice haviam causado. Não foi fácil. Havia noites em que eu acordava me perguntando se ele realmente confiava em mim e momentos em que ele hesitava antes de tomar decisões, como se ainda ouvisse a voz venenosa da mãe sussurrando dúvidas em seus ouvidos. Mas o amor verdadeiro tem uma força de cura extraordinária. E nosso amor, testado pelo fogo da manipulação e da dúvida, saiu mais forte do outro lado. Pedro pediu o divórcio 2 semanas depois da revelação. A princípio, pensei que fosse uma decisão precipitada, tomada no calor da raiva e da dor. Mas quando conversei com ele sobre isso, percebi que era uma decisão maturada por anos de pequenos desconfortos que ele nunca havia conseguido nomear. Sabe, Letícia, ele me disse durante um dos nossos almoços dominicais, tradição que mantivemos agora apenas nós 4. Eu sempre senti que havia algo errado. Pequenas coisas que não faziam sentido. A forma como Berenice reagiu quando Marcos nasceu, como ela sempre insistia para que não fizéssemos exames médicos desnecessários, como ela se incomodava quando pessoas comentavam que Marcos não se parecia fisicamente comigo. Você nunca desconfiou? Desconfiei sim. Mas escolhi acreditar nela. Escolhi acreditar no nosso casamento. Agora vejo que ela estava apenas protegendo o próprio segredo, não construindo uma família baseada na verdade. O divórcio foi processado rapidamente. Berenice não contestou nada. Estava tão envergonhada com a exposição de sua traição e manipulação que praticamente desapareceu da nossa vida. Soubemos que ela se mudou para uma cidade do interior, para perto de uma irmã, alegando que precisava de um recomeço. Roberto Mendes, o verdadeiro pai biológico de Marcos, também desapareceu da nossa vida quando a verdade veio à tona. Aparentemente, ele sempre soubera da possibilidade de ser pai de Marcos, mas nunca teve coragem de confrontar a situação. Quando Pedro o confrontou,
Ele apenas confirmou a história de Berenice e pediu desculpas. Uma palavra que parecia pequena demais para décadas de omissão. Marcos teve dificuldade para processar essa parte da revelação. É estranho, me confessou uma noite, enquanto observávamos Gabriel dormir. Durante 40 anos, Pedro foi meu pai em todos os sentidos. Ele me ensinou a andar, me levou ao colégio, pagou meus estudos, esteve presente em cada momento importante da minha vida. E agora descubro que meu pai biológico estava ali o tempo todo, como o tio Roberto, e nunca disse nada. Isso muda alguma coisa sobre o que você sente pelo Pedro? Não. Ele respondeu sem hesitar. Pedro é meu pai. O DNA não muda isso. Se alguma coisa, essa descoberta só me fez valorizar ainda mais o homem que escolheu me amar como filho, mesmo sem saber que eu não era seu sangue. Pedro se tornou ainda mais presente em nossas vidas após o divórcio. Era como se, livre do peso das mentiras de Berenice, ele pudesse finalmente ser completamente ele mesmo. Ele adorava Gabriel e passava horas brincando com o neto, ensinando-o palavras novas e fazendo-o rir com brincadeiras bobas. Esse menino tem o sorriso da família, dizia ele, fazendo cócegas em Gabriel. Pode não ter meu DNA, mas tem meu coração. Foi durante uma dessas visitas que Pedro me fez uma pergunta que me pegou desprevenida. Letícia, você consegue perdoar Berenice? A pergunta me fez parar e refletir profundamente. Durante meses, carreguei uma raiva intensa contra aquela mulher. Ela havia tentado destruir minha família, questionado minha integridade, manipulado exames médicos e usado segredos terríveis como armas. O perdão parecia algo impossível, quase uma traição a mim mesma. Não sei se consigo perdoar, respondi honestamente. Mas estou tentando não deixar que o ódio por ela envene minha felicidade. É um bom começo, ele disse sorrindo tristemente. Eu ainda estou lutando com isso também. 40 anos é muito tempo para descobrir que se baseou a vida em uma mentira. Mas não foi uma mentira completa, argumentei. O amor que vocês sentiram por Marcos, a família que construíram, isso foi real. Foi real, ele concordou. Mas foi construído sobre uma base falsa. E isso faz toda a diferença. 3 meses depois dessa conversa, Pedro nos deu uma notícia surpreendente. Havia conhecido alguém. Ana era uma viúva de 60 anos, professora aposentada, que frequentava o mesmo grupo de caminhada que ele. É muito cedo para falar em relacionamento sério, ele nos disse, claramente constrangido. Mas ela é uma mulher honesta, transparente. Depois de décadas de conviver com segredos, a honestidade é como um presente. Ana se revelou uma pessoa maravilhosa, carinhosa com Gabriel, respeitosa comigo e com Marcos, e genuinamente interessada em fazer parte da nossa família estendida. Era o oposto completo de Berenice em todos os aspectos, e ver Pedro feliz novamente foi uma das melhores partes daquele período de recomeço. Berenice tentou se aproximar algumas vezes durante os primeiros meses após o divórcio. Ligava para Marcos chorando, pedindo uma chance de se explicar, de se redimir. Mandava presentes caros para Gabriel, sempre acompanhados de cartões com mensagens dramáticas sobre o amor de avó.
Marcos foi firme desde o início. Mãe, você cruzou uma linha que não pode ser descruzada. Se quiser fazer parte da nossa vida novamente, precisa primeiro fazer um trabalho sério de autoconhecimento e mudança. E mesmo assim, será um processo longo e gradual. As ligações e os presentes pararam depois de alguns meses. Soubemos através de Marina que Berenice havia começado a fazer terapia, mas não sabíamos se era um movimento genuíno de mudança ou apenas mais uma tentativa de manipulação. Para ser honesta, eu não me importava mais. Havia aprendido a viver sem a presença tóxica de Berenice. E minha vida era infinitamente mais tranquila sem suas insinuações e manipulações constantes. Gabriel crescia rodeado de amor verdadeiro. O amor de um pai que nunca mais questionaria sua paternidade. O amor de um avô que o adorava incondicionalmente. O amor de uma mãe que havia lutado para proteger sua legitimidade. E agora também o carinho genuíno de Ana, que se tornou uma presença maternal doce e estável em nossas vidas. Em uma tarde de domingo, enquanto observava minha pequena família reunida no quintal, Marcos empurrando Gabriel no balanço, Pedro e Ana preparando um churrasco, todos rindo de algo que Gabriel havia feito, percebi que havíamos conseguido algo raro. Havíamos transformado uma tentativa de destruição em uma oportunidade de purificação. As mentiras de Berenice, por mais cruéis que fossem, acabaram revelando verdades que precisavam vir à tona. Pedro descobriu que vivia em uma mentira e pôde recomeçar sua vida baseada na honestidade. Marcos aprendeu a confiar mais em mim do que na palavra da própria mãe. Eu aprendi que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer teste, desde que as pessoas envolvidas estejam dispostas a lutar por ele. E Gabriel? Gabriel cresceria sabendo exatamente quem era seu pai, cercado por pessoas que o amavam sem condições ou reservas. Naquela noite, depois que todos foram embora e Gabriel dormia tranquilamente em seu berço, Marcos e eu nos sentamos no sofá da sala. O mesmo sofá onde tantas conversas dolorosas haviam acontecido durante aqueles meses terríveis. Você se arrepende de alguma coisa? Ele perguntou segurando minha mão. Pensei na pergunta por um longo momento. Poderia dizer que me arrependia de ter me casado com alguém que tinha uma mãe como Berenice. Poderia dizer que me arrependia de não ter investigado as manipulações dela mais cedo. Poderia dizer que me arrependia de ter passado por toda aquela dor. Não, respondi finalmente. Não me arrependo de nada. Tudo o que passamos nos trouxe até aqui, até este momento. E olha só onde estamos agora. Marcos sorriu e me beijou suavemente. Eu te amo, Letícia. E sinto muito por ter deixado que alguém plantasse dúvidas sobre isso. Eu também te amo. E agora sabemos que nosso amor é forte o suficiente para sobreviver a qualquer tempestade. Enquanto me preparava para dormir naquela noite, olhei-me no espelho e vi uma mulher diferente daquela que havia sido humilhada em um almoço de domingo meses atrás. Via uma mulher mais forte,
mas confiante, que havia enfrentado uma das situações mais cruéis que uma esposa e mãe pode enfrentar e saído vitoriosa. Berenice havia tentado me quebrar usando mentiras e manipulações. Mas no final, foram suas próprias mentiras que a quebraram. A ironia era quase poética. Em sua obsessão por expor o que ela achava que eram as minhas mentiras, ela acabou expondo as próprias verdades mais sombrias. Hoje, quando ela tenta se aproximar novamente, e às vezes ainda tenta, eu apenas a observo com uma mistura de pena e indiferença. Ela perdeu tudo: o marido, a confiança do filho, o relacionamento com o neto e a família que tanto se esforçou para controlar. E eu? Eu ganhei algo ainda mais valioso que a vitória sobre ela. Ganhei a certeza absoluta de que o amor verdadeiro, quando testado até seus limites, ou se quebra completamente ou se torna indestrutível. O nosso escolheu se tornar indestrutível.